Olá, meus amigos, vocês estão no canal Júlio Nobre Oficial para a estreia do programa Papo de Músico. Mas antes da gente rodar a vinheta, inscreva-se no canal, dê o seu like e faça o seu comentário. Agora, sem mais delongas, vamos começar o nosso papo. Roda a vinheta. O músico de hoje, nós vamos conversar sobre Astor Piazzolla. Astor Antonião Piazzolla, sem favor algum, foi o maior nome da música contemporânea portenha e um dos maiores gênios da humanidade, sem dúvida alguma. Nesse mês de março, no dia 11, nós comemoramos, e quando eu digo nós, eu estou falando de nós brasileiros, nós argentinos, nós latinos, enfim, nós habitantes do planeta Terra, comemoramos, celebramos o aniversário de nascimento desse gênio, o seu centenário. E é sobre a vida de Piazzolla que nós vamos hoje falar, para quem conhece, poder se recordar e de repente até colocar aqui nos comentários alguma coisa que porventura eu possa ter esquecido, e para aqueles que não conhecem, vão conhecer hoje um pouquinho mais, mesmo que de maneira resumida, a vida do nosso querido Astor Antonião Piazzolla. Piazzolla foi filho de italianos. Seu pai se chamava Vicente Piazzolla e a sua mãe Assunta Manetti. Astor Piazzolla nasceu na cidade de Mar del Plata, na Argentina, e com apenas 4 anos ele migrou com a sua família para os Estados Unidos, na cidade de Nova York, onde ele se estabeleceu. O motivo dessa imigração foi o fato de que a sua família procurava condições melhores de vida naquela oportunidade, né? Em seu período nos Estados Unidos, além do Piazzolla ter aprendido a falar fluentemente o espanhol, ele também tornou-se fluente no inglês e no italiano e no francês. Portanto, além de grande músico, Piazzolla era um poliglota. E ainda muito ninho, quer dizer, muito pequeno, muito menino, ele despertou o seu interesse pela música. Em 1929, o seu papa, né, seu pai, o presenteou com seu primeiro bandoneon. E no mesmo ano ele começou a tomar aulas de piano com a professora Bella White, que era uma conceituada pianista russa, ou pianista húngara, perdão, discípula, sim, aí sim, do russo Sergei Rachmaninov, outro gênio que dispensa qualquer comentário. Foi em Nova York que o jovem Astor Piazzolla conheceu o cantor argentino de tango Carlos Gardel. O Gardel estava lá em Nova York para
participar, né? Ele era o galã principal de um filme que estava sendo rodado, falando sobre, que tinha como tema uma das suas músicas mais famosas, É o Dia que Me Queiras. Né? Eu estou até aqui com o DVD do filme, que vocês ainda podem encontrar. É um filme preto e branco, muito interessante, e a atuação de Gardel, principalmente cantando, é brilhante, né? Não é à toa que Carlos Gardel é um dos maiores nomes da música argentina até hoje. Piazzolla, mas vamos voltar a falar do Piazzolla, né? Porque ele é o tema principal do nosso programa. Piazzolla, em sua juventude, ele realizou arranjos orquestrais para o bandoneonista, compositor e diretor Aníbal Troilo, que é um dos marcos da música argentina, do tango argentino, né? E, ao mesmo tempo que ele começava a elaborar esses arranjos, ele também começou a estudar teoria harmônica e contraponto tradicional com a educadora e compositora e diretora da orquestra francesa Nadia Boulanger, ou Boulanger, né, como queira. Vocês me desculpem, mas eu não domino nenhuma língua estrangeira, por isso eu tenho uma certa dificuldade em pronunciar corretamente o nome dessas pessoas. Hoje, normalmente, considerado o compositor de tango mais importante da segunda metade do século XX, ironicamente, quando começou a fazer inovações no tango, no ritmo, no timbre, na harmonia, Piazzolla foi muito criticado, foi severamente massacrado pelos tradicionalistas, né? Pelos milongueiros mais conservadores. Ao voltar para Nova York, ou melhor, voltar para Nova York não, quando ele voltou de Nova York, Piazzolla já carregava na sua bagagem uma forte influência do jazz na sua música e começou a estabelecer uma nova linguagem que até hoje é seguida. Quando os mais ortodoxos, durante a década de 60, bradaram que a música dele não era de fato um tango, Piazzolla, com aquela característica que é comum aos gênios, né? Ele respondia com uma tranquilidade tão grande que, se caso o que ele compunha não era o tango, né, como eles costumavam compreender, ele simplesmente dizia que era a música contemporânea de Buenos Aires. E para os seus seguidores, essa música contemporânea de Piazzolla representava a melhor imagem da metrópole argentina.
Piazzolla deixou uma vasta e prolífica discografia. Ele gravou com os famosos Jerry Burton, o nosso querido e saudoso maestro Antônio Carlos Brasileiro Jobim, entre outros músicos que o acompanharam, como também o notável violinista Fernando Soares Paz. Entre os seus mais destacados parceiros, nós podemos destacar a cantora Amelita Baltar e o poeta Horácio Ferrer. Horácio Ferrer, inclusive, escreveu o libreto Maria de Buenos Aires, que foi uma ópera tango que até hoje ela é imortalizada em todo o mundo. Isso sem contar com outros grandes nomes como Jorge Luiz Borges. Algumas de suas composições que se tornaram mais conhecidas mundialmente e talvez sejam as mais famosas é o Adiós Nonino, que Piazzolla compôs na ocasião que o seu pai faleceu, e sem dúvida alguma talvez seja a música mais tocada de Piazzolla no mundo, e a Libertango, que é constantemente tocada por diversas orquestras de todo o mundo. Libertango, inclusive, marca bem essa ruptura de Piazzolla com o tango tradicional para o tango moderno. Talvez a palavra ruptura não seja a mais adequada, mas, digamos assim, a transição, né? A transição do tango antigo, do tango tradicional, para o tango moderno. Já no ano de 73, algumas músicas de Piazzolla foram usadas para filmes, como, por exemplo, o filme brasileiro Toda Nudez Será Castigada, dirigido por Arnaldo Jabor, que é uma adaptação da peça homônima do grande Nelson Rodrigues. A principal delas foi a Fuga número 9, do disco Música Contemporânea de La Ciudad de Buenos Aires. Por conta disso, Piazzolla ganhou uma menção especial do júri como a melhor trilha sonora do Festival de Gramado do mesmo ano. Mas não foi só nesse filme que Piazzolla marcou época, né? Mais tarde, ele fez a trilha sonora de uma produção cinematográfica chilena chamada Llueve sobre Santiago, que retratava justamente o fim do período democrático do Chile para a implantação de uma ditadura, ou seja, da morte de Salvador Allende e o golpe militar promovido com o apoio dos Estados Unidos ao general Pinochet. Como nós dizíamos anteriormente, vamos tornar a repetir, porque nós vamos frisar muito isso para vocês. A canção Adiós Nonino foi feita em homenagem ao seu pai. Mas o que eu não falei é que ela foi composta com o pai dele ainda vivo, moribundo,
no leito de morte. E isso em 1959. O pai do Piazzolla estava morrendo. E Piazzolla assistindo todo aquele sofrimento, aquela dor da despedida, daquela ruptura que iria acontecer entre ele e o pai, ele compôs essa obra-prima, né, que nós vamos apresentá-la no final desse programa. Essa foi a música que nós escolhemos para fechar essa edição do Papo de Músico. Mas falando ainda sobre o Adiós Nonino, após 20 anos, Astor Piazzolla diria: talvez quando eu a tenha composto, eu estivesse rodeado de anjos. Foi a mais bela melodia que eu escrevi, e não sei se farei outra melhor. Por muito tempo, Piazzolla recusou escrever ou colocar uma letra nessa sua grande obra-prima. Porém, com o tempo, ele acabou aceitando a proposta da cantora argentina Eladia Blasquez, que lhe apresentou um poema que havia escrito sobre a versão musical. Piazzolla, muito comovido, né, com esse gesto, acabou concordando em incluí-la em sua melodia. Resta referir que Eladia renunciou quaisquer direitos de autor que podia reclamar, enaltecendo ainda mais esta grande obra dessa rica e dessa linda melodia de Piazzolla. No dia 4 de agosto de 1990, Astor Piazzolla sofreu uma hemorragia cerebral. Ele estava em Paris. E entrou em coma. Ele veio a falecer pouco menos de 2 anos depois, no dia 4 de julho de 1992. Depois que ele entrou em coma, ele nunca mais recuperou a consciência. Nós vamos tentar agora, antes de encerrar o nosso programa e apresentarmos o Adiós Nonino para vocês, vamos tentar apresentar a discografia do Piazzolla, que vocês ainda podem encontrá-la. Né? Eu, por exemplo, eu tenho toda a discografia de Piazzolla. Né? Não foi fácil eu nisso tudo, mas eu consegui. Porque quem me conhece sabe que Piazzolla é a minha grande referência. Né? Eu tenho uma paixão enorme pela música de Piazzolla. Porque a música de Piazzolla me acompanha desde que eu era criança, até hoje. E eu estou com 60 anos. Então eu vou dar brevemente a discografia para vocês. É uma discografia longa, mas eu acho que vale a pena vocês voltarem ao vídeo, quantas vezes forem necessárias, para ir anotando, né?
Ele, no ano de 1944, entre 44 e 45, ele gravou com a orquestra Francisco Florentino. Depois com a orquestra típica nos anos de 46, 47, 48. Com a mesma orquestra ele tornou a gravar em 50 e 51. Depois, com essa mesma orquestra, só que acompanhando a Maria de la Fuente, ele gravou em 50 e 52. Em 55 ele já começou a lançar a sua carreira solo, gravando o seu disco Sinfonia do Tango. 2 anos depois, ele formou um octeto e gravou um disco chamado Tango Progressivo. Depois, em 57, com esse mesmo grupo, ele gravou o Tango Moderno e o Tango em Hi-Fi. Em 58, ele gravou o disco Jazz Tango com um seu quinteto, e esse disco já foi gravado nos Estados Unidos. Em 1958, ele gravou Neven em Buenos Aires. Em 60, ele gravou um disco que fez um grande sucesso na época, que foi Piazzolla, interpreta Piazzolla. Em 61, um outro disco também foi muito vendido, que foi o Apiazzolado. Nesse mesmo ano, ele gravou um disco com Daniel Rio Lobos. Em 62, o Nuestro Tiempo. Em 63, o Tango para una Ciudad. Nesse mesmo ano, o Tango Contemporâneo. Em 64, 20 años de vanguardia. Em 65, ele realizou um concerto com a Filarmônica de Nova York. Em 67, ele gravou a História del Tango, volumes 1 e 2. Em 68 veio a sua consagração com a ópera tango Maria de Buenos Aires, com o libreto e as letras de Ferrer, como nós tínhamos falado anteriormente. Em 69, a Melita Baltar interpreta a Piazzolla e Ferrer. Em 69, finalmente, ele lança-se ao mundo. A sua obra mais pura, a sua obra mais Piazzolla, né, que ele poderia ter feito, que é Adiós Nonino. No mesmo ano, com Roberto Goyeneche, ele gravou Balada por um Louco. Eu só queria abrir um parênteses com relação ao Balada por um Louco, que essa canção que deu o título a esse disco foi gravada numa versão muito bem feita aqui no Brasil pelo Moacir Franco.
Eu não sei se o Moacir ainda canta o Balada por um Louco, mas em outros canais aí no YouTube, ou mesmo no Google, ou mesmo aqui no YouTube onde está lá a busca, você escreve lá Balada por um Louco, perdão, e eu não vou reeditar não, vai ficar assim mesmo, porque o programa aqui é muito natural. Mas como eu estava dizendo, Moacir Franco, vocês procuram no Google ou mesmo no YouTube, onde está ali a lupinha, escreve lá, Balada para um Louco Moacir Franco. E ali vocês vão ver que o Moacir teve uma sensibilidade fantástica, né, para gravar essa música. No ano seguinte, em 1970, Piazzolla grava o Concerto para Quinteto, Pulsation, e no ano seguinte, Música Contemporânea de la Cidade, volumes 1 e 2. Em 72, ele vai à Itália e grava um disco chamado Roma. Em 74, um disco que tem como título Libertango, com Pino Preste e Tullio de Piscopa. Em 74, Reunião Cumbre, juntamente com Gerry Mulligan, que a gente já tinha falado, e com o Pino Preste e Tullio de Piscopo, Tullio de Piscopo. Em 74, ainda em 74, Pequena Canção para Matilde e Violetas Populares, com Amelita Baltar. Em 75, a Suite Troileana. No mesmo ano, Viaje de Horas. Em 76, Eu Pleure sur Santiago. No mesmo ano, Amargedon. Em 77, Persecuta, ó Piazzolla. No mesmo ano, Olímpia 77. Em 78, o Mundial 78, Piazzolla 78, que foi reeditado em CD com o título de Tchador. Em 79, Biuya. Em 82, Suite Punta del Este. Em 1983, ele grava no maior teatro da Argentina, que é o Teatro Colón, ao vivo. No mesmo ano, ele grava um outro disco que tem como título o Aconcagua. Em 84, Enrico IV. Em 84, ele volta a se apresentar no Teatro Nazionale de Milano. Em 87, ele apresenta o seu concerto para bandoneon e guitarra com a Orquestra Filarmônica de Liege, conduzida por Léo Breuer, concerto que ele mesmo interpretou juntamente com Katjo Tiral, Guy Lokovsky e Mark Grauels. Em 1992, esse concerto foi passado, remasterizado para CD. Em 84,
ele grava o The Vienna Concert com seu quinteto. Em 85, ele presta uma homenagem ao Carlos Gardel, gravando Exílio de Gardel. Em 86, Tristeza de um Doble A. Em 86 ainda, Tango Zero Ur. Em 87, Tango Apaixonado, com a participação de Paquito de Rivera. Em 87, ele vai para o Central Park e também lá, em 87, ele grava um concerto. Em 88, ele lança o seu disco Sor, com Roberto Goyeneche. Em 89, ele grava o La Camorra. Em 1989, Famille d'Artistes. Perdão, porque eu não sei falar francês. E minha pronúncia é péssima, né? Portanto. Em 89, ainda na França, Deluso Concert. No mesmo ano, com o Kronos Quartet, ele grava o Five Tango Sensations. Em 1990, ele grava o seu disco Bandoneon Sinfônico. Em 1992, o Luna. Em 1995, com o seu quinteto Tango Nuevo, ele grava o Nuevo Tango de Buenos Aires. No ano seguinte, já com uma nova formação, com o seu sexteto, ele grava 57 minutos com La Realidad. E em 97, ele grava o seu último disco com o sexteto Nuevo Tango, chamado 3 Minutos com La Realidad. Me perguntam como é que eu analisaria a obra de Astor Piazzolla. A minha resposta é simples: eu não analiso. Gênio não foi feito para ser analisado. No meu modo de entender, a música de Piazzolla não foi feita para ser sistematizada, mas para ser sentida. E para tocar Piazzolla, você tem que ter muito coração. Eu até admito que questione a minha técnica, porque quem me conhece sabe que eu passei por muitas dificuldades, inclusive com acidentes de percurso, e que me deixou algumas sequelas. E isso eu tranquilamente aceito, que independente dessas sequelas que eu possa ter adquirido do acidente que eu sofri, eu tenho a consciência de que eu não sou o músico que fui quando eu era mais jovem.
mas ninguém pode questionar a minha interpretação. Porque quando eu toco Piazzolla, eu boto muito coração. E eu dou tudo que eu posso. Para encerrar, eu quero apresentar a vocês a coletânea de Piazzolla. Nesse CD aqui, que é 1 de 4, né? Ele foi reproduzido para MP3, tem 156 músicas de sua autoria. Nesse daqui, 144. Nesse daqui, 113. E nesse daqui, 132. Então eu tenho aqui condensado toda a obra do maior gênio da música contemporânea, um dos maiores gênios do século XX e um dos maiores gênios da humanidade. Viva Piazzolla! Até segunda-feira que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e faça o seu comentário. Se for possível me ajudar, compartilhe esse vídeo com os amigos. E agora com vocês, adiós, Nonino.